Olá, todos alunos. Mais uma vez estamos aqui para estudar a nossa lição da nossa escola bíblica dominical. Nós da Igreja Batista Jardim das Esmeraldas estamos estudando neste trimestre, na nossa revista Compromisso, o livro de Apocalipse. E hoje estaremos estudando a lição de número 6, que tem como título A Visão do Livro e dos Selos. A escola dominical, na minha opinião, é uma escola muito democrática e inclusiva. Por que eu falo isso? Ela é democrática porque esse grupo que se reúne, nós vemos que o aluno da escola dominical, ele não tem que fazer avaliação, ele não tem que pagar mensalidade, ele vai quando ele quer, se ele for infrequente, ele não vai ser excluído do seu rol de alunos, ou pelo menos como frequentador. Ela também é muito inclusiva, porque qualquer pessoa pode participar das aulas, mesmo uma pessoa que tem pouco conhecimento, pode ser que mal saiba assinar o seu nome, ou uma pessoa que tem título de mestre, doutor, tudo pode participar da escola bíblica dominical. Então, essa característica da escola dominical, ela me levou a pensar o seguinte, quando eu estava preparando essa lição e durante esse trimestre estudando. Será que é relevante a gente trazer um assunto de tamanha complexidade para essa escola? Nós sabemos que muitas pessoas temem estudar Apocalipse, por não compreenderem, por acharem difícil, por terem medo daquilo que leem. Mas depois de analisar algumas coisas e pensar e repensar, eu falei assim, é necessário sim, é relevante sim. Por quê? Porque é responsabilidade da igreja facultar, permitir que todos os membros e todas as pessoas possam ter acesso à Bíblia na sua integralidade. Ou seja, não existe uma parte da Bíblia que fala, essa parte aqui não pode ser estudada. Ela tem que ser estudada. Qual deve ser a nossa preocupação? Como é que nós vamos estudar o livro de Apocalipse? Como é que nós vamos buscar as fontes de informação, além da própria palavra de Deus, para esses estudos? Então, isso é importante a gente pensar para que as pessoas não tenham uma impressão ou se apropriar de uma posição equivocada a respeito do livro. Nós temos que entender o seguinte: o livro de Apocalipse ele é de um gênero diferente, um gênero literário. Olha só, o apóstolo João, ele que é o autor do livro, ou seja, pelo menos quem escreveu, porque o autor é o próprio Jesus, ele escreveu isso durante uma visão, ele usou um gênero que é chamado de gênero apocalíptico. Esse gênero, ele não inventou esse gênero, é um gênero que já existia. Ele foi usado por Zacarias, ele foi usado por Daniel e outros autores em outros momentos. Mas a característica desse gênero é a questão da simbologia, ele é muito simbólico. E ele vai usar muitos números, então as pessoas que tentam, às vezes, pegar isso aqui literalmente, vai ter dificuldade. João já havia escrito o Evangelho de João, que é uma narrativa, é uma história que foi contada. Ele contou a história de Jesus, a sua visão lá. Ele também escreveu as epístolas, que são cartas, gêneros diferentes, e depois escreveu o Apocalipse, esse novo gênero. É importante a gente entender isso para que a gente possa abrir a mente para uma compreensão melhor. Outro aspecto, nós temos que pensar o seguinte: o momento histórico que esse livro foi escrito. João estava preso na ilha de Patmos. Ele não estava passeando, ele não estava de férias. Ele estava lá preso. Por quê? Porque lá funcionava como se fosse uma colônia penal do Império Romano. E a igreja estava sendo perseguida. E ele vai escrever esse livro, principalmente naquele primeiro momento, para 7 igrejas da Ásia Menor.
E o livro ele precisa ser entendido, e é importantíssimo compreender isso, como uma mensagem de esperança. Diferentemente do que alguns podem pensar, ele é uma mensagem de esperança, porque ele vai mostrar que Deus não abandonou o seu povo e Deus então tem uma vingança para aqueles que estão oprimindo o seu povo e uma restauração para esse povo que foi que aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isto posto, passemos então ao nosso estudo. Olha só, nós vemos aqui, o autor o autor da revista, ele colocou de uma forma bem simples, que facilita bem a compreensão. Nós vemos aqui no nosso texto, que o nosso texto dessa lição, são os capítulos 5 a 7. Então aqui no capítulo 5, nós vemos iniciando aqui falando: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. A visão de João aqui, ele vai ver um livro que é uma forma de rolo, como eram os livros daquela época, selado com 7 selos. Aqui vem a importância da compreensão da questão dos números. 7, a perfeição, ele foi selado de forma perfeita. E ele estava escrito por dentro e por fora, e ninguém poderia abrir esse livro, porque ele estava selado, né? Então, completamente selado, não podia abrir esse livro, e antes não tinha ninguém digno de fazer isso. E a questão dos selos, ele remete para um tipo de situação que é muito comum em testamento. Então nós vemos que o testamento, a vontade daquele que faz o testamento, ela é revelada quando se abertam os livros. Antes disso, essa mensagem ela é um segredo. Então a história aqui, que está falando, que a história de Deus estava escrita, Deus havia escrito a história completa. E nós vemos que o livro do Apocalipse vai remeter exatamente para o período desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, que é a parousia. Mas o livro estava fechado de forma completa. E aqui no segundo tópico, o autor vai falar o seguinte, que só o único que podia abrir, quem era esse? Nos versículos 5 em diante, nós vemos aqui o que o apóstolo João vai falar. Vamos olhar primeiramente a partir do versículo 3. Mas ninguém havia nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então João já está mostrando aqui que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E quem é o leão da tribo de Judá? Para quem João está remetendo? Para o próprio Jesus. O próprio Jesus. Então ele está mostrando que Jesus venceu e ele é o único que é digno de abrir o livro. Então essa é o que nós vemos nessa parte aqui desses versículos. Passemos agora para a questão do significado dos selos. Os selos, eles vão representar aqui, olha, a primeira das 3 séries de julgamento de Deus, cada uma com 7 elementos numerados. Então, essa primeira dessas 3 séries são selos. Depois, mais para frente, outra lição, virão as trombetas, 7 trombetas, depois 7 taças. Então, são séries de julgamentos de Deus. Então, no caso aqui, os selos, ele vai estar nessa primeiro momento aqui, nós vemos que vai aparecer alguns elementos também para serem entendidos na mensagem de João. O capítulo 6, de 1 a 17, vai tratar então desses selos. Os 7 selos descrevem, segundo o autor da revista, movimentos que caracterizam a era inteira de manifestação divina
desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, aquilo que eu falei. Ou seja, desde a primeira vinda até então a parousia, que é a segunda vinda de Cristo. E nós vemos aqui no versículo 2 do capítulo 6, diz o seguinte, capítulo 6, versículo 2. Versículo 1 diz, então, observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizendo com voz de trovão, venha. Aí o versículo 2 diz, olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Essa questão dos cavalos, cada um cavalo de uma cor aqui, essa situação, ela vai aparecer aqui, mas isso aqui na realidade é uma referência que nós vemos lá desde Zacarias, né? Já vai aparecer essa situação lá desde Zacarias, dos cavalos aqui. Então, lá em Zacarias capítulo 1, versos de 8 a 17, nós vemos uma visão de cavalos coloridos também. Então, João vai se apropriando desses saberes, desse conhecimento, para passar essa mensagem. E esse primeiro cavalo, né, esse cavalo branco, ele tinha um cavaleiro, e esse cavaleiro, o que é? Ele empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. E segundo a interpretação, esse cavaleiro é o próprio Jesus, porque ele venceu, ele foi vencedor. E ele estava, então, determinado e destinado a vencer. Aí nós vemos aqui a questão do segundo selo, capítulo 6, versos 3 e 4. É quando aparece um cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho ele vai simbolizar a destruição. Depois o texto nós vamos deixar, não vamos ler todos os textos agora, porque senão acaba ficando muito extenso. Então o cavaleiro ele tem na sua mão a espada, um símbolo de guerra que confirma a sua intenção, tirar a paz da terra. Nós vemos que a Terra, ela vem sido, falo o planeta Terra, a humanidade, vem sido assolado por pessoas que elas tiram a paz realmente da Terra. Esse cavalo vermelho, segundo a mensagem de João para aquelas 7 igrejas, era dessas pessoas, né, que mais do que nações, mas pessoas que estavam ali, que tirando a paz na terra. Significa desordem na humanidade que leva a homens a matar outros homens. Segundo William Hendricks, diz que o cavalo vermelho refere-se à perseguição religiosa contra os filhos de Deus, mais do que a guerra entre nações. E aquele povo estava sofrendo perseguição religiosa. Então, esse recado vai ser diretamente para aquele povo e para todos que, por alguma razão, sofrem perseguição religiosa. Depois nós vemos aqui o terceiro selo, capítulo 6, versos 5 e 6. O cavalo preto, montado por um cavaleiro que traz uma balança na mão. E essa balança simboliza o quê? A escassez e a fome. E aí, então, é interessante a gente pensar o seguinte, que a fome também... A fome, ela faz parte dessa história, ou seja, há entendimento de que essa pobreza está ligada ao fato dos crentes não fazerem concessões, não aceitarem a marca da besta, nem poder comprar nem vender, como é visto em Apocalipse 13, 17. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas nós vemos que a questão da fome, da escassez, ela faz parte da história da humanidade. Alguns estudiosos, algumas pessoas atualmente, eu tenho visto esses comentários aí, que após a pandemia, muitas pessoas podem vir a morrer de fome por causa da escassez e por causa da falta de alimentos. Nós vemos que nós, o que temos tido, passando por essa pandemia, estamos tendo nosso trabalho, estamos tendo nosso alimento,
nós temos que ser muito gratos a Deus, porque muitas pessoas já estão passando fome. Não é passando vontade das coisas, não, como às vezes a gente pode. Eu estou com vontade. Não, é passando fome. Nós temos famílias que estão realmente numa situação terrível. Então, esse cavalo aqui, preto, ele vai estar simbolizando essa fome. Por aquele momento histórico, era muito significativo, porque a igreja estava oprimida. As pessoas estavam passando privações, passando necessidades. Então, era compreendido perfeitamente isso aqui. O quarto selo. O quarto selo, aparece um cavalo amarelo montado por um cavaleiro chamado Morte. Segundo um comentarista que eu estava pesquisando aqui, ele fala que é como se a morte tivesse vindo, né, levando as pessoas, ou seja, as pessoas morrendo, e aí fala que o Hades segue a morte. É como se o Hades estivesse recolhendo os seus mortos. Nós temos que pensar o seguinte: confiar que nós, cristãos, nós somos selados, e esse é um termo já bastante conhecido por nós, selados com a vitória, inclusive sobre a morte, porque Jesus venceu a morte. Então o Hades não tem, o inferno não tem poder sobre as nossas vidas. Mas muitas pessoas então seriam então mortos por esses que estariam lá, então levando então essa leva de destruição naquele primeiro século. Quinto selo. O quinto selo ele vai trazer uma visão diferente. E aqui tem uma coisa interessante, é que até o quarto selo nós temos como se o cenário descrito por João fosse aqui na Terra. Mas do sexto selo, ele já parte como se fosse uma visão no céu. E nós temos a visão das almas que foram vitimadas com a morte por causa do seu testemunho, fé e pregação do Evangelho. E essas almas estão clamando por vingança, mas não uma vingança pessoal. Eles estão clamando pela vingança de Deus contra os opressores. É a vingança de Deus que eles estão clamando. E eu estava pesquisando, e às vezes a gente pode pensar, nossa, mas essas almas, será que essas almas estavam lá numa espécie de sofrimento? Não, na realidade nós vemos uma situação diferente. Aquelas almas, elas já estavam na glória, mas elas estavam clamando. Olha só, é complicado a gente entender isso, mas fala que essas almas foram consoladas, receberam vestes brancas, e foram determinadas elas que elas adormecessem por mais um pouco de tempo, até então que fosse finalizado todo o processo do juízo. Então, nós não vemos aqui almas que estivessem fora de outro local que não fosse a glória. Essa é a visão de João. Então, depois disso, nós vemos o sexto selo, que é a visão do fim do mundo. O sexto selo introduz a visão do juízo divino, medo e terror. Nós vemos que essa questão do dia do Senhor é algo recorrente na Bíblia em muitos pontos, né? Então, o que fala o dia do Senhor. Então, o espanto e a consternação daquele dia se descrevem sob dois simbolismos: o universo sendo sacudido e os homens completamente aterrorizados, tentando se esconder, os ímpios. As catástrofes aparecem, mostram o entendimento que a cena revela o fim do mundo. O próprio universo será abalado. Capítulo 6, versículos de 12 a 14. Perdão. Este é o quadro simbólico do terror no dia do juízo. E nós sabemos que o final dos tempos, a questão, o destino daqueles que não escolhem viver com Deus é de terror realmente, ou seja, a Bíblia não esconde essa verdade. E a gente tem que ter ciência dessa situação. E aí, por último, vem o sétimo selo, no capítulo 8, versos de 1 a 6, que fala que houve silêncio no céu pela expectativa do acontecimento a seguir. É como se o céu tivesse parado
para ouvir então as orações e todas as coisas que estão acontecendo e as necessidades dos santos sendo atendidas. Né? Então a celebração do céu, vendo o julgamento de Deus, que desabarão sobre o mundo, o céu fica em silêncio. É o silêncio da terrível expectativa dos acontecimentos que estão por vir. Pois bem, essa é a explicação, a situação dos selos aqui. E nós temos que observar isso aí e entender que isso aí, de forma simbólica, está falando de situações em que o povo estava enfrentando, o povo já estava vivendo. Depois, o autor da revista, a gente tem que acelerar um pouquinho, porque senão fica muito longo o estudo. O autor da revista entra aqui num tópico que é muito especulado por pessoas, né, falando sobre o significado do número 144.000, Apocalipse capítulo 7, de 1 a 8. Eu quero simplesmente mencionar aqui uma interpretação que é dada pela Bíblia NVI, que é a versão que eu uso, fala o seguinte: alguns veem aqui uma referência a membros da igreja, aos membros das tribos judaicas, o remanescente judaico fiel da grande tribulação. Versículo 14. Outros entendem que o trecho simboliza todos os crentes fiéis que viveram em período de tribulação. É algo complexo que a gente não vai ter um entendimento, e eu acho que a gente não tem que se preocupar disso tentando tirar toda uma exegese disso aí. Não, nós temos que fechar a questão disso aí. É algo realmente simbólico, nós temos que entender num todo aqui o que João está, o recado que Deus tem através de João para a sua igreja, da qual nós fazemos parte. E por fim nós vemos a visão dos salvos, né, no capítulo 7, de 9 a 17. Né? Fala aqui que o Novo Testamento apresenta a igreja como Israel verdadeiro de Deus, Gálatas 6,16. Assim, as multidões do capítulo 7 têm a mesma representação. Suas vestes brancas representam a pureza e as palmas das mãos representam a vitória dos salvos. É aquilo que eu falei. O livro de Apocalipse, ele é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de vitória. Eu penso que não existe nada mais terrível do que se perder a esperança. Quando se perde a esperança, você perde inclusive a capacidade de ter alegria, a capacidade de confiar, a capacidade de se entregar. É preciso ter esperança. E João estava querendo que aquele povo do primeiro século, aquele povo das 7 igrejas da Ásia, não perdessem a esperança, porque a vitória estava vindo. E os inimigos seriam destruídos, seriam arrasados. E as formas que estão descritas aqui são terríveis para os inimigos de Deus. Então resta a nós pensarmos o seguinte: como é que nós queremos nos posicionar? Nós queremos nos posicionar como sendo filhos de Deus, como grupo dos salvos, fazendo parte do Israel de Deus, ou como inimigos de Deus? Então, é uma mensagem de esperança, mas é uma mensagem também de alerta. Ou seja, para aquelas pessoas que não se decidem por fazer parte do Israel de Deus, a sentença aqui nesse livro ela está determinada. Que Deus possa nos abençoar e possa nos dar sabedoria, porque falta-nos sabedoria, falta-nos conhecimento para nós podermos compreender, para termos mais clareza. E muitas coisas ficam obscuras, e muitas coisas têm interpretações divergentes, mas isso não tira a grandiosidade, não tira a beleza, não tira o valor que o livro tem para as nossas vidas, apesar de que muitas coisas nós não temos uma compreensão clara. Que Deus possa nos abençoar.